Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje a gente vem com um vídeo polivalente no melhor estilo Eric Garcia. Você sabe como tá o calendário, tá difícil da gente conseguir ir distribuindo as informações ao longo da semana. Teve jogo sábado, amanhã já tem outro de novo. Então a gente está tendo que condensar, misturar um pouquinho da análise pós-jogo com a projeção, com a prévia da partida que vai acontecer amanhã. Ainda nem acabou a rodada do Campeonato Espanhol, mais tarde ainda tem jogo entre Alavés e Valência e nós já estamos falando de Champions. Então, peço a sua compreensão, hoje vai ser um vídeo que joga em várias posições. A gente vai começar falando, emitindo algumas opiniões sobre a partida contra o Girona. Depois a gente vai falar sobre a situação médica dos jogadores do Barça e nós vamos finalizar com a aposta de escalação para a partida de amanhã contra o Olympiacos. Bastante conteúdo, mas antes dele, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E antes da gente ir para o entretenimento, para as informações, se é que eu tenho condições de dar conselho a alguém, mas eu percebo que muitos dos meus seguidores são jovens, né? Uma molecada ali, adolescente, ou então na casa dos 20 anos, e ao mesmo tempo que eu acho que isso vale como opinião esportiva, também vale como conselho para a vida, né? No entanto, eu acredito que a torcida do Barça tem que baixar um pouco as expectativas. Aquela frase, não vamos ganhar nada, que está se popularizando nas redes sociais, mesmo quando o Barcelona ganha o jogo e o torcedor chega à conclusão que não ganhou bem o suficiente e, portanto, não será campeão, não irá erguer nenhum troféu ao fim da temporada, ela é uma frase exagerada. Ela é uma frase que mostra que as expectativas estão tão altas, são tão absurdas, que não há nenhuma vitória que satisfaça o torcedor. A gente vai fazer, como já fez na live pós-jogo, críticas à atuação do Barça, mas ignorar o contexto de entre lesionados e jogadores que estão voltando de lesão e ainda não encontraram o melhor ritmo, o Barcelona tinha 10 atletas sem condições perfeitas para a partida. Entre lesionados, que nem para o jogo foram relacionados, eram 7, e tinham 3 jogadores que estavam relacionados para a partida, mas que não estão na sua melhor forma e vão recuperá-la ao longo das próximas semanas e vão ajudar o clube dentro das competições que está disputando. Ignorar esse contexto e exigir que o time tenha uma atuação de gala é um equívoco, é uma expectativa muito acima do normal. E não só isso, eu não percebo só nas partidas em que o Barcelona, por conta de lesões, acaba não conseguindo ser tão dominante. Eu percebo isso em qualquer jogo do Campeonato Espanhol. O torcedor do Barça tira pra merda todos os times de La Liga. Nenhum time no Campeonato Espanhol é desafio. Todos têm que ser vencidos. Fácil, dentro e fora de casa, com 90% de posse de bola, metendo 4 gols e não concedendo nenhuma chance. Repito, a gente vai fazer as críticas pertinentes. Mas olhar para o Barcelona agora e imaginar que essas atuações vão se repetir todo o jogo até maio é ignorar o contexto das lesões, ao mesmo tempo que exigir que o Barcelona tivesse chegado à 9ª rodada com 27 pontos. 22 não serve, tinham que ser 27, é ignorar a competitividade do futebol espanhol. Você que começou a torcer da era Guardiola em diante, talvez não saiba, mas o Campeonato Espanhol sempre foi muito difícil. Sempre foi muito competitivo. É sempre muito difícil, esteja na sua melhor ou na sua pior fase, competir todo fim de semana com o Real Madrid. Porque mesmo que não diretamente, indiretamente, Barcelona e Real Madrid estão competindo. Sempre foi muito difícil ganhar do Sevilha em Sevilha. Sempre foi muito difícil conseguir vitórias fora de casa no Campeonato Espanhol. O que distorceu um pouco a nossa visão sobre o que é esse campeonato, chegando equipes a fazer 100 pontos no Campeonato Espanhol, foi o Messi e o Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo convenceram o mundo que o Campeonato Espanhol é uma várzea e não é. Extremamente competitivo, times muito táticos, equipes muito qualificadas, muitos jogadores muito interessantes, inteligentes, técnicos, muitos técnicos competentes. E agora que essa era passou,
o Messi não está mais, o Cristiano não está mais, principalmente o torcedor do Barça, porque o Messi era muito melhor que o Cristiano Ronaldo, decidia ali jogos colocando a bola embaixo do braço, driblando 5 e metendo gol. O torcedor do Barça está constantemente frustrado. Mas você precisa lembrar, não existe mais Messi no futebol europeu. Não existe mais Lionel Messi, nem no Barcelona e, felizmente pra gente, em nenhum clube das grandes ligas europeias. Não voltaremos até que surja outro Messi. Se é que um dia vai surgir, não voltaremos a ter o nível de dominância que já tivemos no passado. A gente vai ter adversários mais fracos que vão fazer jogo equilibrado. A gente vai ter adversários que nós vamos visitar e que vão nos vencer, porque com o apoio da torcida e no momento físico melhor, vão conseguir se impor. Isso vai acontecer. Esquece a dominância da época do Messi. Que, para ser bem sincero, na maior parte do tempo, nem com o Messi, essa dominância que hoje a gente exige chegou a existir. Então, menos expectativas irreais, não confunda expectativa irreal com mentalidade vencedora, é justamente o contrário. Não conseguir lidar com as frustrações e com as derrotas, que faz parte do futebol, faz parte da vida. Você não vai ganhar todas, você vai ter derrotas e você vai ter vitórias que não foram tão bonitas quanto você queria no esporte e na vida. Não conseguir lidar com essas frustrações é a chave para o fracasso. Mentalidade vencedora é entender que o caminho tem obstáculos que precisam ser superados. Então, não confunda, não pense que a sua mentalidade é tão vencedora que você não aceita que existam percalços. Vai acontecer o contrário. Fica aí o conselho, tanto para acompanhar o futebol quanto para qualquer aspecto da vida, beleza? Dito isso, e eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada, porque muita gente vem para um vídeo no YouTube não para escutar a opinião de quem está falando, mas para escutar a sua própria opinião na voz de outra pessoa. E aí é complicado, né? Eu não vou emitir a tua opinião, eu vou emitir a minha. E os comentários estão aí abertos para você discordar, para você dizer que não, Barcelona é um time gigante, tem que ganhar as 38 rodadas. Barcelona tem que dominar todo mundo. A Real Sociedade e o Girona são um time muito fraco. Barcelona tem que passar o carro e não passou. Você pode ter essa opinião. Eu, olhando para o contexto, considero que era jogo para ganhar, mesmo que fosse feio. A vitória aconteceu e, dito isso, sem exagerar o diagnóstico, agora sim eu posso fazer uma análise, eu posso ir para as críticas. Porque, mais uma vez, eu tenho ali algumas discordâncias semânticas. Eu não acho que crítica é xingamento. Eu não preciso falar da mãe do Koundé para dizer que ele jogou mal. Não preciso xingar o cara. Eu não preciso dizer que ele é uma merda, que tem que vender, que tem que contratar outro, que é um bosta, que... Enfim, não preciso fazer isso para criticar. E agora eu posso ir para crítica sem exageros. Para mim, 3 chaves para o mau desempenho do Barcelona. Uma delas, isso já vem se repetindo em outros jogos, é que os laterais do Barça estão num péssimo momento técnico. O Baldé e o Koundé estão entre os melhores laterais do mundo, mas na temporada atual não parece. No caso do Baldé, até tem a desculpa aí da lesão, se lesionou, ainda não recuperou o melhor ritmo, ainda não está competindo como poderia se tivesse 100%, mas é uma desculpa que já está ficando velha, porque ele já voltou tem um tempo, teve uma data FIFA para se recuperar. Nesse jogo contra o Girona dá para botar o asterisco na crítica, mas contra o Olympiacos e Real Madrid eu quero ver o Baldé que nós conhecemos. O Baldé que pode até ter algumas falhas defensivas, mas compensa no ataque com muita energia, com drible e com ousadia. Isso ele não fez, nem quando teve minutos contra o PSG, nem quando teve minutos contra o Sevilha e nem quando teve minutos contra o Girona. Ele teve um lampejo de Baldé que foi o pênalti sofrido, mas é pouco, porque nós sabemos que o Baldé é um dos grandes laterais esquerdos do futebol atual e não está conseguindo ser na atual temporada. Asterístico, porque estava lesionado, mas já está na hora desse asterístico ser tirado, para o próximo jogo já não existe mais. No caso do Koundé, nem asterístico tem, né? É muito difícil entender o que aconteceu com o Koundé. Até a semifinal da Champions a gente debatia, quem é o melhor lateral direito do mundo? É o Hakimi ou é o Koundé? Porque eles têm características diferentes. O Hakimi é muito mais ofensivo, se projeta muito mais, pisa na área para fazer gol.
E o Koundé era um lateral que não ficava muito atrás no quesito assistências e gols, fazia muitos gols, dava muitas assistências quando você entende ali a posição do lateral, e ao mesmo tempo ele era o tipo do cara que você podia confiar para marcar 1 contra 1 qualquer ponta e saber que ele não ia dar problema para o sistema defensivo. Tinha ali, principalmente em jogos de menor importância, nos jogos grandes não, mas em jogos ali de menor importância, entre aspas, né, porque pontos corridos todo jogo é muito importante, mas em jogos ali menos midiáticos, eu acho que esse talvez seja o termo correto, o Koundé dava umas desligadas, mas era um cara que, no geral, ao longo da temporada, ele repetia mais boas atuações que atuações ruins. E o que a gente está tendo na atual temporada é o inverso disso, né? O Koundé ainda não fez um grande jogo. Chegou a perder a posição na pré-temporada, o Eric Garcia começou como lateral direito titular, ali já foi um sinal que o Koundé não estava entregando nos treinos que poderia. Na seleção francesa também não está conseguindo jogar tão bem quanto já jogou no passado, a mídia francesa tem criticado um pouco ele, e no Barcelona que a gente acompanha com afinco, a gente percebe um Koundé muito abaixo. Eu acho que a gente está vendo o pior Koundé desde que ele chegou no Barcelona. Porque mesmo na era-chave, ainda que o time como um todo tivesse seus problemas, o Koundé na lateral sempre respondeu, sempre foi consistente, e a gente tem uma sequência muito grande de jogos em que o Koundé não aparece, nem para defender bem, nem para atacar bem. Alguns lampejos de Koundé, como por exemplo aquela bola que ele trava, que poderia ser o segundo gol do Girona, aí ficando 2-1 pro Girona ficaria complicado pro Barça até buscar o empate pelo impacto emocional. Ele trava ali quase dentro da pequena área, ali é um lampejo de Koundé, mas como um todo, tanto o Baldé quanto o Koundé estão muito abaixo. E aí não dá pra gente ir para a resposta mais simples, que é a resposta que o torcedor geralmente abraça quando o jogador tá mal. Vende, traz fulano, compra ciclano, traz mais 2, não dá. Não dá porque não é assim que se administra um time, mesmo que ele esteja financeiramente bem, e a gente sabe que o Barcelona tem dificuldade para fazer essas grandes contratações. Ah, vende o Koundé, traz o Hakimi, vende o Baldé, traz o Nuno Mendes. É, legal, o PSG é o besta da história. A gente é o Mickey e o PSG é o Pateta. O PSG tá lá com o jogador voando e ele vai querer vender pro Barcelona. Não é assim que funciona. Então o que o Barcelona pode fazer? Já que são posições carentes, não são posições que você tem uma abundância para sair olhando no mercado e trazer um cara que vai te entregar. Você precisa fazer esses dois jogadores subirem de nível. Eu não sei se é uma questão emocional, eu não sei se é uma questão física, mas a comissão técnica tem que entender o que está acontecendo com esses dois e recuperar as suas melhores versões. Tem muito tempo para isso. Não é em outubro que você vai definir o campeão de nada. Tem muito tempo para isso, mas a gente precisa falar, a gente precisa propor que tanto o Baldé quanto o Koundé individualmente estão muito mal e precisam dar um passo além. Não é questão de que a tática não está funcionando e está estourando neles, não. Eles estão sendo desarmados com facilidade, eles estão tendo dificuldade para se projetar no fundo, eles não estão vencendo duelos 1 contra 1 parados na frente do adversário. Tá difícil, a temporada dos dois até aqui é muito ruim. Mas o pior de tudo é o coletivo, né? E contra o Girona, o Barcelona teve um grande problema coletivo, que foi a falta de combatividade do meio para frente. E quando eu falo do meio para frente, eu estou incluindo aqui dois jogadores que não têm a característica de faltar combatividade, que é o Pedro e o De Jong. O pior momento do Barcelona no jogo, entre o gol e o fim do primeiro tempo, o Barcelona até o gol dominava. Depois, no segundo tempo, voltou a ser senhor da partida. Mas entre o gol e o fim do primeiro tempo, o Girona poderia ter aberto uma vantagem irreversível. Naquele pior momento, o Pedro e o De Jong, eles pararam de combater no meio-campo. Talvez insatisfeitos, irritados, porque isso afeta o desempenho do jogador, não deveria, mas afeta. Olhando os atacantes marcar com o olho, eles falavam, pô, se esse maluco aí não tá correndo, contamina. A gente sabe que contamina, mas não poderia. E até esses dois, que não são acostumados a fazer isso, estavam falhando muito na pressão ofensiva. Estavam sendo facilmente batidos com tabelas que não eram de alta qualidade. Eram passes extremamente simples. Tu sabe aonde a bola vai e mesmo assim tu não consegue impedir que ela chegue lá. E não é porque é o Busquets. Que aí, porra, o Busquets, se ele quiser que a bola vá pro lado direito, ela vai e acabou. Não tinha o que fazer para impedir. Era o Witzel.
Então dava para tentar fazer alguma coisa. E teve 2 lances que me chamaram muita atenção, que foram as 2 chances melhor construídas pelo Girona. O Girona chegou a ter chances mais claras, mas depois a gente vai falar melhor sobre isso, muito por demérito do Barça. Foram as 2 chances que o Girona construiu vindo de trás, em que Rashford, Tony e Yamal ficaram só olhando. Pedri e De Jong subiram para fazer a pressão ofensiva e quando foram batidos falaram: não há mais nada a ser fazido, não há mais nada que eu possa fazer, a bola já passou de mim, então eu não vou correr para trás. Isso aconteceu em 2 lances e a gente estava defendendo com 5 jogadores, os 4 da linha defensiva e o Cazador. E o próprio Cazador, depois que os lances terminavam, não terminando em gol, ele olhava para a galera da frente e falava: meu irmão, cadê vocês? Era 5 olhando e 5 defendendo. Em 2 momentos o Barcelona não tomou gol, um por incompetência do Girona, porque quem chega finalizando bate para fora, e um segundo momento porque o Cazador consegue cortar uma oportunidade que seria mais clara, que a chance do gol era bem maior. Então 2 lances que o Girona toca a bola no campo defensivo, vem tocando, ninguém pressiona, ninguém desarma, ninguém intercepta, todo mundo olhando, no máximo aquela corrida que a gente chama de escoltar. Eu não tô correndo pressionando, eu tô correndo atrás do cara e eu não incomodo a progressão dele. E que terminavam, a bola começava na lateral direita, terminava na ponta esquerda e vinha para um cruzamento. E não era questão de linha alta não, tá? Não é que os caras pegavam a bola na costa da defesa. Era a defesa bem posicionada, 4 jogadores, atrás da linha da bola, dentro da própria área, e os atacantes e os 2 meio-campistas mais avançados olhando. Isso não pode se repetir. Tava lembrando o pior Real Madrid da temporada passada. Lembra daquelas goleadas que o Barcelona meteu no Real Madrid? Que o Mbappé, o Vinícius, o Bellingham, eles ficavam só olhando, e aí o Baldé recebia a bola sozinho, e aí o Pedro desfilava pelo meio-campo, e mesmo com 1 a menos, o Barcelona jogou melhor que o Real Madrid na final da Supercopa, porque o Real Madrid marcava com o olho. Foi o que o Barcelona apareceu nessa partida contra o Girona, e já é um alerta que a gente pode fazer há algum tempo. Tá faltando essa pressão ofensiva, tá? O Yamal tem que entender que ele pode até ser a grande estrela do time, mas ele não é maior que o time. E aqui não é uma crítica dizendo que o Yamal é o problema, não é isso. Mas ele precisa contribuir na pressão ofensiva. O Rashford precisa parar de alternar momentos em que ele corre e não corre. Ele tem que correr e se cansar e não conseguir terminar o jogo, pede substituição, mas enquanto estiver em campo tem que combater. O Tony, coitado, perdido no jogo, né? Não conseguia nem dominar a bola, muito nervoso, é a estreia dele como titular, muito nervoso, não conseguiu nem pressionar. Ele ia pressionar com medo. Calma, irmão, a bola tá com os caras no campo deles, dá pra pressionar tranquilo, mas ele ia meio assustado. E a gente sentiu muito a falta da pressão ofensiva, e não foi só nesse jogo, mas nesse jogo de maneira muito significativa durante 30 minutos. E o terceiro fator para mim foram erros técnicos bobos, principalmente de jogadores que a gente não espera que cometam. Dando o nome, o Pedri. O Pedri perdeu duas posses de bola, em que o time está se armando para sair, ele ergue a cabeça para ler o campo, mas se desconcentra. Acontece, não é algo que o jogador é uma merda por causa disso, acontece, mas a gente não espera que aconteça com o Pedri, mas ele levanta a cabeça para escanear o campo, e quando ele se concentra de novo na bola, já tem um adversário, que talvez ele não tenha medido o espaço corretamente, estava mais perto do que ele imaginava, colado para tomar a bola. Tem um lance, inclusive, que ele acha que a bola tá parada e ela não tá. Ele escaneia o campo parado, quando ele vai pegar a bola, ela tá escapando. Eu acho que esse lance aí você deve lembrar bem, porque por ser o Pedro chama muita atenção. Ele tenta puxar a bola com a ponta do pé, mas ela já escapou, já tá no pé do jogador do Girona e é contra-ataque dos caras. E nesse caso, repito, não existe linha alta, linha baixa. O time tá se montando no campo de ataque. Eu perco a bola no círculo central, eu vou tomar a bola nas costas. Porque é o que o Barcelona faz muito bem, roubando no campo adversário, e não pode permitir que o adversário roube numa situação assim, né? O time saindo, você perde a bola, você sempre vai acabar gerando perigo. E foram assim que tivemos as principais chances do Girona. 3 chances, 2 posses de bola que perde o Pedri,
nessa situação, e uma que perde o Koundé, que também não pode acontecer, embora de vez em quando aconteça porque ele se desliga, né? Também é algo a ser resolvido aí. E aí o que aconteceu? Duas dessas bolas o Szczęsny salvou, duas defesaças, a segunda é um milagre. A segunda bola vai na trave, tu pensa, caramba, foi na trave, o cara perdeu o gol. Mas quando vem o replay, tu percebe que o Szczęsny pega com o dedão, ele desvia com o dedão essa bola rasteira e faz ela ir na trave, senão era gol dos caras. E um outro lance que faltou finesse pro atacante, ele bateu com mais força do que jeito, e aí o Szczęsny conseguiu fazer a defesa, mas mesmo assim uma defesa difícil. E a outra, o Bryan Gil chuta pra fora, longe do gol, nem acaba virando um lance perigoso. E aí vem as ironias do futebol, né? 3 chances claríssimas que o Barcelona mereceu tomar o gol, porque cometeu erros cruciais. O atacante sai na cara do goleiro só para escolher o canto. Às vezes por mérito do Szczęsny, às vezes por demérito do atacante. Não sai o gol, mas teve gol do Girona. E o gol do Girona que saiu, ali é um gol que é meio que... Caramba, como que sai um gol desse? Né? Tu pode até ficar puto com o defensor, mas a realidade é que ali não tem muito o que fazer. Né? É um lance que o Barcelona mereceu tomar gol em outros lances e, na ironia do esporte, tomou gol num lance que normalmente não sai gol. É muito mais frequente sair um gol do atacante que recebeu a bola na cara do goleiro e escolheu o canto. É muito mais frequente do que sair um gol de bicicleta do volante que estava mais longe da marca do pênalti, pega na bola lá quicando, batendo na trave e entrando. Pô, é o tipo de gol que, o Cubarsí tinha que estar mais perto dele. Mas, beleza, se estivesse mais perto dele seria falta na tentativa da bicicleta. Mas quem é que está esperando o Witsel virar uma bicicleta? Tu marca ele pensando que ele vai dominar, porque se tu sai louco tentando cortar uma bola que tá alta pra ti, tu deixa o atacante dominar e sair na cara do gol, a chance do gol é muito maior. Eu acho que o Cubarsí fez certo, ele tentou se posicionar mais atrás, imaginando que ou viria um cabeceio pro meio da área, ou uma tentativa de dominar a bola para finalizar, e ele estaria posicionado para cortar essas duas situações. O cara fez o que ninguém imaginou que faria. Ele virou uma bicicleta, o volante dos caras, e fez o gol. Então, ironias do futebol. O Barcelona mereceu tomar gol de outras formas e tomou no lance que é 100% mérito dos caras. Não tem o que fazer, tem que aplaudir. Se você puder me ensinar como que eu antevenho, como que eu adivinho que o volante vai meter uma bicicleta e vai acertar, aí eu talvez mude de ideia. Mas ali, o gol que tomou é o tipo do gol que é mérito do Witsel. É uma jogada que não tinha cara de gol e ele conseguiu fazer com que fosse, né? E o que não é desculpa, o Barcelona mereceu tomar gol, mereceu tomar até mais do que um, mas naquele lance em específico, é só uma ironia que eu estou observando, ironia do futebol. Os lances que o atacante saiu na cara do gol não foi, o lance que o volante dá uma bicicleta entrou. O que vai fazer, né? No segundo tempo, a entrada do Fermín resolveu a maioria dos problemas de pressão ofensiva. No segundo tempo, o Barcelona encaixou a pressão ofensiva, tanto pela entrada do Fermín já no intervalo, quanto pela saída do Yamal aos 60 minutos. O Bardag contribuiu muito mais na pressão ofensiva do que o Yamal estava contribuindo, e é possível que o Yamal tenha até entrado em campo se poupando um pouco, porque está voltando de lesão, ainda não tendo as melhores sensações. Mas principalmente a entrada do Fermín. O Fermín muda o jogo, o Fermín cria muito mais perigo, o Fermín contribui muito mais na pressão ofensiva, o Fermín oferece muito mais sacrifício tático. Então, para mim, a mudança crucial foi a do Fermín, ao mesmo tempo que pouco depois você teve a substituição do Yamal e do Pedri. O Fermín entrou no lugar do Toni. Toni, infelizmente, muito novo ainda, tem um futuro gigantesco, não conseguiu jogar. Não jogou, não dominou bola, não trocou passes, não fez pressão ofensiva. Era como se o Barcelona tivesse um a menos em campo. Muito nervoso, é jogador talentoso, é jogador de futuro. Mas fica aí até uma satisfação pra galera que pede a molecada. Por que não bota a molecada? Bota os moleques pra jogar. Se o moleque não tá jogando é porque não tá pronto, se tiver pronto vai jogar. É impossível o Hansi Flick ver o moleque arrebentando no treino. É que esse moleque é brabo, né? Tá voando, arrebentando. Mas eu não vou botar ele pra jogar, não. Não.
Se o moleque estiver arrebentando, vai jogar. Se não tá jogando é porque não tem condições. Eu acho que o Drô contra a Real Sociedade e o Tony contra o Girona mostraram que tem talento, mas ainda precisam evoluir, principalmente no aspecto físico. Parece que todo mundo é muito forte, muito rápido para eles, e isso faz parte da progressão na idade, né? E ele ter saído ajudou bastante o time, e o Fermin ter entrado mais ainda. Depois, com 60 minutos, saíram Pedro e Yamal, o Pedro que fez um golaço. Eu comentei os erros do Pedro, né? Mas não é que o Pedro foi o pior em campo. Ele cometeu alguns erros pontuais que nós poderíamos ter pagado um preço maior do que pagamos. Mas fez um golaço no primeiro tempo, foi bastante participativo, tentou mais criar do que normalmente ele tenta, porque daquela vez ele jogou numa posição mais avançada, ficou mais no último passe, mais perto da área. E também saiu o Yamal. Ambos uma substituição planejada. Ambos uma substituição planejada, né? Isso ajudou o time, ajudou bastante o time, porque o Bardag entrou e fez o seu melhor jogo, o Christensen entrou na zaga e o Eric vim para o meio campo, acabou com o Girona. O Girona não ganhou nenhum duelo no meio campo quando estiveram ali Eric e Casadó. Não sei se é uma solução tentar um meio campo com Eric, Pedri e De Jong. Mas enquanto estiveram Eric e Casadó, o Girona não ganhou nenhum duelo. O Eric Garcia, a grande surpresa da atual temporada. A gente percebia uma evolução dele já de longa data, mas ele está sendo um jogador que não é só polivalente. Ele é ótimo em todas as posições que joga. E ali no meio campo mais uma vez. E o Bardag também. Bardag faz aí um excelente jogo depois que entra, driblando. E o mais importante, superando aquela personalidade do jogador recém-inserido no elenco. O que o cara de 19 anos, que veio do Copenhagen e tá vestindo a camisa do Barcelona faz? Traz pro meio e chuta. Traz pro meio e chuta. Eu quero o meu gol. Eu quero um golaço. O meu primeiro gol vai ser lindo. Eu vou marcar uma época. Calma. Toca a bola. Te posiciona. Busca uma assistência. Vai aos poucos ganhando esse nome. Não tenta já no primeiro lance fazer tu virar um meme mundial de qualidade, de golaço. Não precisa. E ele estava sendo esse cara. Toda bola que o Bardag pegava nos jogos anteriores, ele trazia pro meio e chutava, ou tentava algo excepcional. Contra o Girona, não. Ele entrou muito bem lúcido. Ele entrou muito bem focado, ele entrou muito lúcido no jogo. Ele entendeu o que precisava fazer para se associar, troca de passes. Ele dá uma assistência de 3 dedos que o Rashford perde. Dentro da pequena área, o Rashford chega com a perna esquerda, só que pega no calcanhar, a bola vai pro lado. Se ele pega de chapa, é gol. Uma assistência estilo Yamal, dribla, vai pro fundo, mete os 3 dedos e deixa o companheiro na cara do gol. Tipo de lance que a gente pensa, caramba, se o Lewandowski tivesse à disposição, era caixa. E que na falta do Lewandowski, entra o Araújo, né? O Araújo entra para ser camisa 9. Sai o Casadó, que fez também um grande jogo. Acho que se a gente pode buscar alguma notícia positiva no quesito de desempenho individual nessa partida, Casadó e Eric Garcia e Bardag, né? E Fermin. Então, 3 que entram no segundo tempo. E o Casadó. No caso, o Eric já estava titular, mas quando entrou no meio-campo se destacou muito mais. E o Casadó, que jogou 80 minutos, né? Foi substituído depois, jogou muito bem. Mas 35 do segundo tempo, Girona fechado, bola na área, eu quero estatura. Bota o Araújo de camisa 9. Deixa Araújo e Rashford. Barcelona foi pro 4-2-4, né? No meio-campo tava só De Jong e Eric. E no ataque ficou, de um lado, o Fermin. O Fermin tava de ponta, né? Mesmo sendo meio campista de origem, ele tava na ponta esquerda, Rashford e Araújo de camisa 9 e o Bardag na ponta direita. Aí deu certo. Né? No melhor estilo Alexanco. Nos anos 90, para quem não sabe, o Cruyff, quando tava o jogo difícil, precisava de alguém mais alto, ele tinha o Júlio Salinas, que era um jogador de boa estatura, e colocava do lado dele o Alexanco, que era zagueiro, era titular, mas que em momentos de crise dentro da partida, ele ia pro comando do ataque e ficava Júlio Salinas e Alexanco. Ou depois, quando o Romário chegou e virou titular, ficava Romário e Alexanco. Romário lá, é o baixinho, né? Bola aérea ele não era tão eficiente. Não, se a bola chegasse, ele cabeceava bem, mas pô, é mais difícil chegar nele do que no Alexanco. Tinha 1,85.
Para os anos 90, 1,85 é um gigante. Era como se fosse 1,95 hoje em dia no futebol. E o Piqué, né? O Piqué mais recente, na época do Guardiola, também aí no período do Luiz Henrique. Jogadores que, zagueiros, viravam camisa 9 para fazer gol de cabeça e o Araújo fez o gol com o pé. Parecia o Lewandowski. E a jogada muito bem construída do Bardag e do De Jong. Bardag faz o corte para dentro, o De Jong se projeta na ponta, o passe vem certinho para o De Jong poder cruzar de primeira, o cruzamento vai só onde poderia ir e o Araújo faz o gol, garante 3 pontos importantíssimos no contexto da partida. É um jogo que levanta alguns alertas que o técnico, o Hansi Flick, ele vai precisar trabalhar e eu acho que isso é unanimidade. O Hansi Flick não está satisfeito, os jogadores não estão satisfeitos, eles sabem que alguma coisa precisa melhorar. Mas eu acredito que para essa melhora acontecer, os lesionados vão ter que voltar. A gente vai precisar voltar a ter jogadores que possam entrar na partida e manter o nível coletivo. Não dá. O único setor do Barcelona que não foi dizimado por lesões foi a defesa. Meio campo e ataque a gente está tendo muita dificuldade, né? Então... Não é questão de elenco curto. Elenco curto é se não tivesse o jogador no elenco. O jogador tá lá, mas tá lesionado. Daqui a 2, 3 semanas ele volta. É uma crise, é uma praga de lesões que a gente tá tendo que conviver numa intensidade maior agora do que outras equipes. Mas em dados momentos da temporada vai ser o contrário. Vai chegar um momento em que vai ser o Real Madrid que vai ter 10 lesionados e não o Barcelona. Vai chegar. O PSG já está vivendo isso. O Liverpool está caminhando para isso. Acredito que em dezembro o Liverpool vai viver, junto com o Arsenal, o que está vivendo agora o Barcelona. Porque o campeonato espanhol ele é mais exigente, ele tem mais lesões entre setembro e outubro. O campeonato inglês é em dezembro. O campeonato inglês começa mais leve e em dezembro tem aquela loucura de jogos lá do Boxing Day. Eu acho que vai ser isso. Então vai acontecer com todo mundo. Agora está acontecendo com o Barça. É passar por isso, recuperar os lesionados, sem perder o campeonato, sem ficar 8 pontos atrás, vai ganhando o jogo, mesmo que não seja bonito, e foi o que aconteceu contra o Girona. Críticas feitas, não vamos exagerar diagnóstico. Tem bastante tempo para o Barcelona melhorar o nível de jogo. Eu acredito que vai ser muito difícil fazer isso sem que os lesionados estejam à disposição. Eles vão voltar. E é justamente aí que a gente entra nos prazos, né? O Barcelona tem 7 jogadores lesionados de não poder ser nem relacionado, 3 jogadores que estão sendo relacionados, mas que não podem jogar, não podem contribuir 90 minutos. E tem um jogador que teoricamente já pode contribuir 90 minutos, mas que aparentemente não está no seu melhor ritmo competitivo. Esse último é o Baldé. Já falamos dele mais cedo no vídeo. Quem são os lesionados? Ter Stegen e Gavi, é para voltar só ano que vem. Dificilmente eles vão contribuir essa temporada. O Gavi vai voltar com um prazo muito apertado para encontrar o melhor ritmo ainda esse ano. Gavi vai ficar para a temporada que vem. Mas que assim seja, é novo, 20 anos. Se ele volta a ser o Gavi que foi pré-lesão, vai ajudar muito o Barcelona no futuro. E o Ter Stegen até volta em janeiro, né? Mas ele volta pensando na Copa do Mundo, ele não vai querer ficar no Barcelona sendo reserva. A tendência é que a gente tenha o Ter Stegen saindo do Barça no começo do ano. Ou vendido ou emprestado, alguma coisa vai acontecer. Dani Olmo, Joan Garcia e Lewandowski. Isso aqui a gente está estabelecendo prateleiras, né? Os caras que nessa temporada a gente não pode mais nem contar. Os caras que vão voltar daqui a um mês. Dani Olmo, Joan Garcia e Lewandowski. Ou às vésperas da data FIFA. Ou depois da data FIFA. É o retorno desses 3. Quem está mais perto de voltar é o Dani Olmo. E Lewandowski e Joan Garcia tem um prazo parecido. Lewandowski e Joan Garcia, o mais provável é que voltem só depois da data FIFA de novembro. E o Dani Olmo, o mais provável é que volte antes, mas são prazos ali por conta da data FIFA que acabam se igualando. A tendência é que o Dani Olmo faça uma partida, já vem a data FIFA. E quando voltar da data FIFA já estão os 3 à disposição. Ferran e Rafinha não jogam amanhã contra o Olympiacos.
Mas Hansi Flick falou isso na coletiva de hoje. Estarão à disposição para o clássico. O planejamento da equipe médica, o que se espera é que eles, sendo poupados, no caso do Ferran sendo poupado, no caso do Rafinha não tinha condições mesmo, não jogando contra o Olympiacos, eles vão poder contribuir no fim de semana no clássico. Yamal e Fermin já jogaram contra o Girona, estão recuperando o seu melhor ritmo competitivo, a tendência é que tenham minutagem contra o Olympiacos para aprofundar essa recuperação e no clássico já estejam 100%. E aí tem o Bernal, que já está liberado há um tempo, mas que a lesão que ele teve foi tão grave, há tanto receio com uma recaída, que a tendência é que ele use essa temporada como pré-temporada para a temporada que vem. Então 25, 26 pro Bernal é pré-temporada, 26, 27 é que vai ser o momento verdadeiro do retorno. Com tudo isso em mente, bora para a aposta da escalação? Ah, mas não vai ter análise pré-jogo do Olympiacos? Eu vou analisar o quê? Eu não acompanho o Campeonato Grego? Eu vou mentir pra ti? Ah, porque o Olympiacos, 2 linhas de 4? Eu não sei, porra! Eu posso ir lá no SofaScore, olhar 3, 4 mapas de calor e fingir que eu sei. Eu não sei. Eu não vou mentir pra ti. Quando a gente pega time do Campeonato Espanhol, eu assisto. Todos os jogos do Campeonato Espanhol que eu posso assistir, eu assisto. Então, eu conheço de verdade os times todos da primeira divisão. Quando a gente vai enfrentar na Champions um time da Premier League, um time da Bundesliga, eu conheço esses times. Campeonato italiano também assisto às vezes. Agora o Campeonato Grego eu não assisto, porra. Eu vou fingir por quê? Então eu vou logo te dizer, não vou fazer uma análise do Olympiacos como você está acostumado, mas eu vou trazer a aposta de escalação do Barça e o nosso palpite. Para mim, eu vou primeiro falar os nomes e depois eu explico por que eu acho que a escalação é essa. Minha aposta de escalação para amanhã. Não porque era o time que eu escalaria, mas é o que eu acho que o Flick vai fazer. Chesney, Koundé, Eric, Cubarsí e Baldé, Casadó, Pedri e Fermin, e Yamal, Rashford e Bardag. Por que esse é meu palpite? No caso do Bardag, ele foi testado nos treinos de hoje, no sistema que o Flick montou. O time titular, entre aspas, do treinamento tinha o Bardag aberto pela esquerda e o Yamal pela direita. Já aconteceu da gente ter um treino de véspera em que o Baldé foi testado como ponta e na escalação não foi ele que foi pro jogo. Aconteceu agora contra o Girona, então não é garantia de nada. Mas eu não sei, eu tô sentindo que o Bardag vai receber uma oportunidade porque jogou muito bem quando entrou contra o Girona e o Flick vai querer manter essa rotina positiva. O Rashford de camisa 9, o Yamal repete titularidade, não preciso explicar o Yamal. No meio campo, Casadó, Pedri e Fermin. Pô, tá maluco? O Pedri tem que descansar. Eu concordo, mas eu não sei por que eu tô com a sensação que o Pedri vem, resolve o jogo no primeiro tempo e o De Jong entra na segunda etapa, porque o De Jong jogou os 90 minutos. O De Jong também vem de uma data FIFA exigente. O De Jong jogou 90 minutos contra o Girona. O De Jong não foi poupado contra o Girona. Então, a sensação que eu tenho é que vai rodar dessa maneira, mas se não for isso, é Casadó, De Jong e Fermin. Para mim, Casadó com certeza, Fermin também. Aí, entre Pedro e De Jong, o Hansi Flick vai decidir quem vai descansar. Eu acho que dessa vez descansa o De Jong no início, mas o Pedro, obviamente, vai ser substituído já no intervalo, pensando no clássico do fim de semana. O clássico é no domingo, entre terça e domingo tem tempo para descansar. E na defesa, eu acho que ele repete a defesa com o Eric, Cubarsí e Baldé, porque eu tenho cada vez mais a sensação que essa é a defesa dele. Essa é a defesa dele, é Koundé, Eric, Cubarsí e Baldé. E aí o Koundé tá abaixo, o Baldé tá abaixo, o próprio Cubarsí tá abaixo. O Eric tá acima das expectativas, mas os outros 3 estão abaixo na atual temporada. E eu não tô condenando o futuro de nenhum deles. Eu não faço diagnósticos de um ano. Eu faço análise do que eu tô vendo. E eu confio na recuperação desses 3. Mas os 3 estão abaixo e eles precisam de minutagem, e eles precisam de tempo em campo, e eles precisam de confiança, e o jogo contra o Olympiacos é perfeito para isso, então eu acho que vem essa defesa. E o Chesney tem que ser, né? O John Garcia ainda não voltou. Meu palpite, 3-0 pro Barça, porque apesar de eu não assistir o Campeonato Grego, eu sei o suficiente sobre o Olympiacos para te dizer que ele não tem condições de competir com o Barcelona em Montjuïc, principalmente em Montjuïc,
apesar das lesões. Se o jogo fosse na Grécia, o Barça também era favorito, mas eu apostava em um golzinho dos caras. Em Montjuïc eu aposto no 3-0, acreditando que a equipe vai recuperar um pouco do seu ritmo competitivo, que vai lhe dar equilíbrio defensivo, aprofundando a recuperação física do Yamal e do Fermin, que não vão jogar 90 minutos, mas saem no time titular para recuperar sensações, pensando no clássico, e acreditando que o time vai fazer gols com Fermin, Yamal e Bardag. Jogo perfeito para o Bardag desencantar, fazer o seu primeiro gol com o Barça. Pela partida contra o Girona ele tá merecendo, teve oportunidade contra o Sevilha, acabou perdendo, e o Rashford, o nosso camisa 9 garçom, líder de assistência do Barça na temporada, vai jogar de referência no ataque, mas vai dar assistência para os companheiros que vêm de trás, Fermin de ofensivo, né, meio ofensivo, e Yamal e Bardag pelas pontas, beleza? Essas são as minhas opiniões, essas são as informações que eu tinha para compartilhar com você. Por hoje a gente se despede, a gente vai encerrando. Deixo aqui o convite para você que ficou até o final comigo, é porque gostou, curtiu o vídeo, se inscrever no canal e hypar, porque fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra, aquele abraço e até o próximo vídeo.